Olá, sejam bem-vindos ao Folha e Meia, o podcast para os amantes da boa leitura que inspira pessoas a mudar o mundo. Cada episódio será uma viagem por um livro que marcou gerações e inspirou à mudança. Eu sou o Miguel Ferreira e espero por vocês para me acompanharem nestas viagens e, quem sabe, ajudar a mudar o mundo. Por que é que os Van Halen tinham no seu extenso contrato para os concertos uma cláusula que previa M&M's no catering, mas sem a cor castanha? Seria a excentricidade de artistas de rock ou apenas uma forma de garantir segurança nos concertos? E porquê é que a frase mais difícil de dizer em qualquer língua é "eu não sei"? Quantos líderes conhecemos que são capazes de a dizer em contexto profissional? Como é possível que alguém com uma constituição magra vença um concurso de comida de cachorros quentes em 12 minutos, elevando o recorde de 25 para 50 cachorros? Um freak? Ou apenas alguém que pensou o concurso de forma diferente, usando técnicas nunca antes usadas? Pense como um freak, como pensar de maneira mais inteligente sobre quase tudo na vida. Olá, eu sou o Miguel Ferreira e neste episódio do Folha e Meia Podcast vamos mergulhar no mundo do pensamento humano com este livro. E porque é este? Há sempre um livro que recomendo aos meus amigos nas nossas conversas e este está seguramente no top 3 mais recomendados. Porque pensar diferente, olhar para a realidade com olhos diferentes, faz com que o mundo avance, faz com que descobertas e invenções vejam a luz do dia, porque os seus criadores pensaram de forma diferente. O livro foi escrito por Steven Levitt e Stephen Dubner e foi editado em Portugal pela editorial Presença, com a sua primeira edição em 2015. Dubner e Levitt construíram a marca Freakonomics, demonstrando o poder contraintuitivo dos incentivos em diversas circunstâncias diferentes. Eles escreveram Pense como um Freak para ajudar a transmitir a forma como construíram as análises dos livros anteriores, Freakonomics e Super Freakonomics. A premissa geral do livro é que raramente existe uma maneira certa de pensar. A complexidade do mundo moderno exige que pensemos nos problemas e situações a partir de ângulos muito diferentes, como por exemplo o de uma criança. A maioria das pessoas coloca os seus benefícios privados à frente dos benefícios públicos ou do grupo, mesmo quando afirmam o contrário. Isto pode significar qualquer coisa, desde manipular notas para melhorar as notas dos testes da turma, até escolher um caminho seguro que evite a humilhação. Um exemplo disso é que poucos jogadores de futebol, apenas 17%, estão dispostos a marcar um penalti para o meio da baliza, embora estatisticamente os guarda-redes só fiquem no meio 2 a 3% das vezes. Uma hipótese para esta discrepância é que quando um penalti falha no meio, o jogador parecerá muito estúpido, provavelmente sentir-se-á humilhado e preocupado em ser atacado pelos adeptos. Se eles marcarem um penalti normal e errarem por pouco, ou se o guarda-redes tiver sorte e defender, eles podem ter escolhido uma resposta abaixo do ideal para a sua equipa, mas reduzirão a vantagem pessoal se errarem. Eu não sei. A frase mais difícil em qualquer língua é "eu não sei". A maioria das pessoas no Ocidente tem um forte preconceito cultural quanto a proferir estas palavras, porque acreditam que isso os faz parecer ridículos e ignorantes. No entanto, dizer "eu não sei" pode ser reformulado como um novo começo, o início de uma jornada para encontrar a resposta verdadeira em vez de buscar uma resposta falsa ou incompleta. Sócrates, o filósofo, já dizia: "Só sei que nada sei". Se as pessoas fingirem continuamente saber alguma coisa para evitarem admitir ignorância e parecer ridículas, isso poderá tornar-se a sua própria realidade ao longo do tempo. As pessoas inteligentes normalmente são muito confiantes em relação à sua inteligência e devido à sua capacidade de raciocinar e dominar o conhecimento. Combinado com a incapacidade cultural de admitir ignorância ou dúvida, isto pode criar uma combinação mortal de ser arrogante e errado. A solução para este problema muitas vezes é simplesmente admitir que não se sabe. Com problemas muito complexos ou previsões futuras, poucas ou nenhumas pessoas podem realmente saber com certeza. As pessoas agem desta maneira por causa de um custo assimétrico entre parecer idiota no momento, se alguém admitir que não sabe, e fazer uma previsão que parece inteligente, onde ninguém pode provar que se está certo ou errado por algum tempo no futuro. A maioria das pessoas, como tem uma memória curta, estas previsões são sujeitas ao esquecimento. Por outro lado, se a previsão de alguém estiver certa, essas pessoas podem então defendê-la como prova de quão inteligentes são. Juntos, estes fatores levam as pessoas a falar de forma assertiva sobre assuntos que não compreendem nem preveem totalmente.
Uma maneira de ajudar a compreensão é testar se as suas ideias não funcionam ou tentar provar que está errado. O ensaio de controle aleatório tem sido um padrão ouro nos testes da ciência há séculos. Uma estratégia para lidar com questões que teria que fingir saber a resposta é dizer eu não sei, mas talvez possa descobrir. Em muitas situações, esta é a abordagem mais lógica. Um exemplo disto é que o mundo está repleto de especialistas em muitas áreas que afirmam saber como é o futuro e como ele se desenrolará. Quando as suas previsões na política e no mercado de ações foram efetivamente acompanhadas durante um longo período de tempo, revelou-se que estavam tão frequentemente erradas como certas. O aumento e declínio das taxas de suicídio ao longo do tempo e do local são um problema muito complexo e muito difícil. David Lester, um importante professor de psicologia na área, admite abertamente que não se sabe porquê. Ele tem teorias, mas nada em concreto. Redefinir as perguntas. Dado que é tão difícil admitir que não sabemos a resposta, é naturalmente mais difícil admitir que nem sequer sabemos a pergunta certa. E uma maneira de ajudar a abordar isto é tentar descompactar todas as variáveis e testar cada uma delas. Às vezes, a forma como um problema é instintivamente enquadrado torna difícil realmente procurar outras possibilidades. Se conseguir identificar uma causa raiz, isso pode ajudar, mas muitas vezes a causa raiz é obscurecida pelo tempo e pela distância. Por exemplo, em algumas áreas da Alemanha, uma nação de grande tradição, tem diferentes rendimentos dependendo de terem ou não abraçado a reforma protestante há muitos séculos atrás. O conceito de ética de trabalho protestante foi confirmado empiricamente por rendimentos mais elevados de acordo com a região religiosa. Muitas teorias educacionais foram lançadas e analisam todos os tipos de variáveis diferentes do sistema escolar. No entanto, é bem possível que a verdadeira reforma educacional tenha que começar em casa. Dado que os pais passam muito mais tempo com os filhos do que as escolas, eles podem desempenhar um papel mais importante que qualquer reforma escolar pode desempenhar. Contudo, todos os reformadores da educação, quase sem exceção, quase nunca se concentram nesta possibilidade, como a formação dos pais. Sendo assim, restringem o leque de respostas possíveis dentro da escola. O campeão mundial de comer cachorros quentes, Takeru Koyabashi, comeu 50 cachorros quentes na sua primeira participação, perante o recorde anterior de 25, com participantes experientes. Este resultado chocante ocorreu porque Koyabashi mudou radicalmente a sua estratégia alimentar. Ele chegou a esta estratégia experimentando todos os tipos de variáveis diferentes e acompanhando rigorosamente os resultados. Ao fazer isso, ele redefiniu o problema de como comer cachorros quentes de maneira ideal, em comparação com os seus rivais, que apenas tentavam comê-los de uma forma mais rápida do que as pessoas normais comiam. Ele treinou-se para não prestar atenção também à barreira percebida de 25, o tal recorde. Quando vai fazer um exercício como flexões, a expectativa de quantas espera fazer afeta o ponto em que começa a sentir-se cansado. O truque é enquadrar o valor esperado num nível mais alto do que o normal. Algumas soluções podem não ser facilmente consideradas porque a resposta real é revoltante. Por exemplo, os médicos que estudam úlceras finalmente encontraram a causa raiz e uma solução potencial: fornecer aos pacientes bactérias intestinais saudáveis. Uma fonte potencialmente boa para isso foram os transplantes fecais, que não é a primeira solução que vem à mente de ninguém. As crianças têm muitos insights valiosos sobre o pensamento que vale a pena imitar, porque, como não têm filtros, não têm preconceitos, têm mais probabilidade de encontrar perguntas ou respostas que os adultos instintivamente ignoram. A razão pela qual isto acontece é porque o risco de ter uma ideia errada é muito pequeno. E, na verdade, é por isso que pensar como uma criança faz sentido. Ainda que seja só pensar. Pode não se atuar logo imediatamente, mas pelo menos pensar na ideia. Pensar e tentar resolver grandes problemas muitas vezes é impraticável e só resulta num esforço desperdiçado. O Sir Isaac Newton já dizia que era melhor concentrar-se numa pequena área que se possa realmente compreender do que tentar compreender a natureza toda. Ou seja, os problemas complexos são tão grandes que é muito difícil chegar a conclusões. No entanto, se pegarmos em problemas mais pequenos e tentarmos resolver um de cada vez, vamos conseguir ter melhores resultados e podermos melhorar. Outra coisa que também é muito interessante no pensamento de crianças e que o livro fala muito bem é não ter medo de afirmar o óbvio. Ou seja, da mesma maneira que as pessoas têm dificuldade em dizer que não sabem, também têm dificuldade em fazer perguntas simples.
E é importante que a gente se divirta com as nossas ideias. Eu vou-vos dar aqui um exemplo prático, que é um grupo de investigadores chineses que realizou uma experiência simples sobre educação numa região fronteiriça pobre da China. Eles distribuíram a metade da população escolar óculos e custou 15 euros por aluno. Os alunos que receberam os óculos tiveram um desempenho 50% melhor nas notas dos testes, entre 25% a 50%, o que foi, na verdade, um salto fenomenal para uma experiência tão barata. E, portanto, olhar como uma criança também é não pensar demasiado no problema. Ou seja, temos um problema, encontramos uma solução, testamos a solução. Sobre o poder dos incentivos, que o livro fala muito bem, há aqui duas ou três coisas interessantes que vale a pena sublinhar. Por exemplo, um senhor chamado Brian Mullaney dirigia uma associação, uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, chamada Smile Train. A estratégia para angariar fundos consistia em usar a pressão social para intimidar psicologicamente as pessoas para que doassem, ao mesmo tempo que lhes proporcionava uma forma percebida de alívio permanente. Quando enviava o material de correspondência, o material, digamos assim, publicitário para as pessoas, incluía fotos de crianças desfiguradas que precisavam da tal cirurgia, da cirurgia que eles proporcionavam a crianças desfiguradas, como ao mesmo tempo lhes dizia que nunca mais lhe pediriam doação se o destinatário desse daquela vez. Isto na verdade é uma maneira de incentivar, porque as organizações sem fins lucrativos nunca consideram esta tática, porque já é muito caro adquirir doadores, mas esta novidade rendeu à Smile Train muitos novos doadores, e mesmo que eles tenham prometido que nunca mais pedir outra doação, se ela fosse feita agora, apenas um terço dos destinatários realmente marcaram esta caixa no formulário. Ou seja, havia um formulário em que as pessoas podiam dizer: eu não quero mais contribuir. No entanto, só um terço deles é que o fazia, mesmo quando eles diziam que se o fizessem eles nunca mais o chateavam. Esta tática melhorou as doações para esta mesma organização em 46%. O rei Salomão e David Lee Roth dos Van Allen, como eu falei em cima, usaram incentivos de maneiras inovadoras também para distinguir os culpados dos inocentes. No caso do rei Salomão, quando lhe foram apresentadas duas mães que afirmavam que um filho era seu, ele ameaçou matar o bebê e dar metade a cada mulher. A verdadeira mãe, que amava o bebê, foi quem implorou para que ele salvasse o bebê e o entregasse à outra mãe, o que revelou a Salomão que ela era a verdadeira mãe. A banda de David Lee Roth tinha muitos requisitos técnicos que era necessário confirmar que os produtores dos concertos cumpriam. Para testar se eles eram confiáveis, a banda incluiu um requisito lá no meio do contrato de 53 páginas para não haver M&M's castanhos no catering. Os promotores que não conseguiam separar os M&M's castanhos revelavam-se automaticamente como não atentos aos detalhes, colocando assim todos os envolvidos em risco. As cartas fraudulentas de príncipes nigerianos, que acho que toda a gente já recebeu, ou carta ou e-mail, são feitas de uma maneira completamente clara e que são feitas com um mecanismo que economiza tempo para eliminar automaticamente qualquer pessoa experiente o suficiente para não cair no esquema. Portanto, apenas os muito ignorantes ou as pessoas que não têm mesmo nenhuma capacidade de percepção é que perdem tempo para responder a estes e-mails. E por isso, essas pessoas são exatamente as pessoas que os golpistas têm como alvo. Portanto, eles fazem, na verdade, uma carta que é tão óbvia que só mesmo as pessoas que não conseguem discernir é que vão responder, que são o alvo deles. A Zappos, que contrata pessoas para o call center por 11 euros a hora, dá aos candidatos que estão prontos para ser contratados uma escolha final. Ou aceitam um emprego, ou aceitam $2.000 em troca de nunca mais poder trabalhar lá. O que é que isso faz? Isso ajuda a eliminar as pessoas que eles não iriam querer de qualquer maneira por um preço muito mais barato do que se tivessem que os contratar e depois despedi-los. Numa altura em que há tantos extremismos e há tantas posições
polarizadas. O livro já falava em 2014 sobre como persuadir pessoas que não querem ser persuadidas. As pessoas mais inteligentes e instruídas têm muito maior probabilidade de ter opiniões extremas sobre qualquer tipo de assunto. Por exemplo, poderão automaticamente rejeitar ou abraçar a teoria do aquecimento global. As pessoas podem facilmente enganar-se porque o seu nível de confiança não está frequentemente relacionado com a sua competência real no assunto em questão. E os seus níveis mais elevados de inteligência e educação permitem-lhes justificar melhor a sua posição já estabelecida. Ou seja, como eles são inteligentes, como essas pessoas são inteligentes, acham que a sua opinião é a que está certa e nem sequer procuram o chamado contraditório. E quando nós nos confrontamos com estas pessoas, temos que as abordar de uma forma subtil em vez de atacar os argumentos com armas em punho. Tal como se observa no capítulo sobre os incentivos, defender a mudança de comportamento com exortação moral é uma estratégia completamente perdedora. A maioria das pessoas opera as suas crenças com base na ideologia e na prova social, ou no pensamento de grupo. Não importa quão sólido seja o seu argumento, ele será inútil se a outra pessoa e se a outra parte não mudar o seu comportamento em relação a ele. De forma a minar subtilmente a posição dessas pessoas, primeiro temos que aceitar o argumento deles. Ou seja, uma pessoa que diz que não há aquecimento global, isso não existe, nós primeiro temos que aceitar o argumento deles para depois fazer com que essas pessoas se sintam comprometidas connosco e ao mesmo tempo podemos perceber, podemos aprender o que é mais importante para eles e usar isso para fortalecer o nosso próprio argumento. Depois desta conexão ser estabelecida, ou seja, depois estabelecemos um canal de conexão em que sabemos porque é que as pessoas defendem aquela teoria, então podemos incorporar os pontos fortes do argumento deles numa história abrangente que combine certas subtilezas nossas, daquilo que é o nosso argumento. E isto tem que transmitir as nuances da nossa posição de uma forma evocativa, mas que seja facilmente lembrada. Desistir ou não desistir? Muitas pessoas estão demasiado dispostas a manter o status quo, muitas vezes por pressão social ou pela falácia psicológica dos custos irrecuperáveis. Muitas narrativas sociais no Ocidente são usadas para envergonhar a ideia de desistir a meio do caminho, como a recusa firme de Winston Churchill em ceder a Hitler na Segunda Guerra Mundial. No entanto, estas narrativas plausíveis muitas vezes escondem meias verdades. Churchill abandonou muitas coisas na sua vida, como o seu partido político, 2 vezes, e o próprio governo. Olhando de outra perspectiva, adquirir prática em parar alguma coisa antes que os custos sejam muito altos pode ajudar a treiná-lo para reconhecer os momentos-chave tal qual Churchill encontrou quando realmente deveria persistir. Embora muitas organizações pratiquem a análise post-mortem na abordagem a um projeto, uma análise pré-mortem também é uma ferramenta útil. Esta análise reúne todos os envolvidos num projeto que imaginam que o projeto falhou e depois escrevem exatamente porque é que falhou. Este processo específico pode gerar dúvidas que as pessoas possam ter, mas que não estão dispostas a dizê-las verbalmente por medo de serem associadas ao fracasso, à dúvida e à incerteza. Uma história do livro. Imagine que lhe pediam para ouvir uma história simples e depois responder algumas perguntas. A história é a seguinte. Uma menina chamada Maria vai para a praia com a mãe e o irmão num carro vermelho. Na praia, nadam, comem gelado, brincam na areia e comem sandes. Agora, vamos às perguntas. De que cor era o carro? Comeram peixe e batatas fritas ao almoço? Ouviram música no carro? Beberam limonada ao almoço? Muito bem. Como se saiu? Vamos comparar as suas respostas com as de um grupo de crianças britânicas com idades entre os 5 e os 9 anos, a quem investigadores académicos pediram para responder ao questionário. Quase todas as crianças acertaram nas 2 primeiras perguntas, vermelho e não, mas em geral saíram-se muito pior nas perguntas 3 e 4. Porquê? Porque estas perguntas não podiam ser respondidas. Simplesmente não havia informação suficiente na história. E, no entanto, o número de
crianças que lhes respondeu dizendo sim e não atingiu os 76%. As crianças que tentam fazer batota num simples questionário como este estão a caminho de carreiras nos negócios e na política, onde nunca ninguém admite que não sabe alguma coisa. Há muito que se diz que as 3 palavras mais difíceis de dizer em inglês são I love you, mas nós discordamos radicalmente. Para a maioria das pessoas é muito mais difícil dizer I don't know, eu não sei, o que é uma pena, porque enquanto não admitimos que ainda não sabemos, é praticamente impossível aprender o que precisamos de aprender. Espero que tenham gostado desta análise do livro Pense como um Freak, e espero que este livro possa ser tão útil para a vossa vida como foi para a minha. Obrigado e até ao próximo episódio. Se gostou do conteúdo deste episódio, avalie na sua app preferida de podcasts. Se tem uma história para partilhar sobre livros que o inspiraram, envie um e-mail com a sua história para podcasts@folhaemeia.pt. Se sentir à vontade, grave um áudio de até 5 minutos aproximando-se do microfone do seu smartphone e envie-nos também por e-mail. Teremos todo o gosto em partilhar a sua história. Até ao próximo episódio.